ser membro da Yeshiva Or HaOlam e tem uma área reservada especialmente para você. A área de membros da Yeshiva Or HaOlam possui diversos cursos, como curso completo de hebraico e aramaico, além de diversas videoaulas de Kabbalah, desde o Ta'amei até o Sitrei Torah. Tais ensinamentos que você só encontra na Yeshiva Or HaOlam. Faça parte você também do corpo de membros da Yeshiva Or HaOlam. Nós representamos o verdadeiro judaísmo nazareno e a Kabbalah Genuzah ensinada na escola de Hillel. Aproveite também para conferir os nossos mini cursos e livros. Então vamos lá, né? Justino de Nablus, conhecido popularmente de Justino Marte, foi teólogo e filósofo romano do início do século II. No seu livro Diálogo de Justino e Trifão, ele nos dá a primeira possível menção da maldição que é recitada na oração judaica da Amidah. Mas ao que parece, essa maldição era direcionada somente a Jesus e não aos seus seguidores, como diz o texto. Não injurieis o Filho de Deus, nem jamais caçoeis do rei de Israel, seguindo os vossos mestres fariseus, assim como os presidentes de vossas sinagogas vos ensinam depois da oração. Então veja bem, pessoal, inicialmente, a oração da Amidah era uma oração que não era direcionada aos nazarenos. Lá no comecinho, lá no final do século I, início do século II. Essa oração, né, ou algo parecido, porque a gente também tem que entender que talvez nem existia essa oração da Amidah, né, tinha, ao invés de amaldiçoar os nazarenos, eles amaldiçoavam Jesus. E depois o cerco foi se, o cerco foi se fechando, a ponto deles tentarem, não posso falar a palavra, eles foram tentar afastar os nazarenos, ou os judeus que seguiam, né, os princípios de Jesus, da escola de Hillel, da sinagoga. Então o que eles faziam? Eles falavam palavras que a pessoa se machucasse, entendeu? Para a pessoa ir embora da sinagoga. Isso também é relatado até mesmo em alguns livros do professor Dr. Peter Schaffer. Ele fala sobre isso, né? Inclusive naquele livro Jesus no Talmud, que vai falar sobre passagens ridículas, né, desenvolvidas ali no período medieval, falando de Jesus. Olha só, o pessoal é tão doido que eles misturam que a mãe de Jesus é Maria Madalena, né, Megladela, uma brincadeira de Magdala, né, com a palavra Megladela, que significa cabeleireira, tá? Aí fala assim, era assim que é dita Ipubedinta, lá na Babilônia. Para dizer, porque também cabeleireira é o mesmo que você chamar uma pessoa de massagista em Brasília. Porque massagista em Brasília é garoto de programa, é prostituto ou prostituta. Megladela, cabeleireira, era eufemismo a prostituta, entendeu? Ou mulher adúltera. Assim como também, se você chamar alguém de viado, é homossexual, né? Não faz sentido? Não faz sentido, mas né, esse é o nosso contexto, né, cultural. Naquela época, chamar alguém de eunuco é você estar chamando a pessoa de homossexual, entendeu? Naquela época. Já naquela época. Esse era o eufemismo. Mehaimena é eufemismo a homossexual. Então vejam bem, eles misturavam muita coisa ali tipo, sem nenhuma. Se você observa que o Talmud ele não é para ser tratado a sério, quando você vê essas, sabe, aberrações históricas no corpo textual do Talmud. Quando você vê essas aberrações que você fala assim, gente, pelo amor de Deus, quem é o louco que vai acreditar que Maria Madalena é mãe de Jesus? Os caras perderam o contexto das coisas, né? Você vê nitidamente isso. Porque ela era esposa dele, né? Mas aí os caras, aquela coisa, né, que ficou na falácia depois do século V, com aquele papa, né? Aquele padre que, o Gregório Magno, né, que foi chamar a Maria Madalena de puta. Aí então se ficou nisso, na história de que ela é uma puta, entendeu? Ficou isso na história como se ela fosse uma prostituta. Porque Gregório Magno, no século V, decidiu que ia ser assim. Ele, numa interpretação tola, viu aquela mulher adúltera lá e falou: isso aqui é Maria Madalena. Com prova de quê? Com prova do quê? Não tem nada. Mas hoje, ela está aí fadada, o senso comum a conhece como uma prostituta. A esposa do Messias é tratada como uma prostituta, né? Olha que coisa. Enfim, continuando. Em seu comentário sobre Salmos, Orígenes também confirma que os judeus blasfemavam diretamente contra Jesus e não contra os minim. Ou seja, minim são mitalimide, lembrando, né? Aqui, ó, minim vem daqui, ó, é um acrônimo da frase aramaica, mitalimide Yeshua Notzraya, ou Netzorio, né? Proveniente daqueles discípulos de Jesus Nazareno, tá bom? E não contra os minim, como vemos nas bênçãos da Amidá. Mas no seu Homilha sobre Jeremias, Orígenes afirma sobre uma maldição judaica contra Jesus e conspiração contra seus seguidores. Ele também afirma: entre na sinagoga dos judeus e veja Jesus sendo flagelado por aqueles com a linguagem da blasfêmia.
Vejam, meus caros, que a bênção 12ª da Amidá foi adicionada posteriormente pelos fariseus inimigos dos nazarenos, à escola de Shammai. Outrora, a oração da Amidá possuía somente 18 bênçãos, mas depois passou a possuir 19, com a inclusão da Birkat Haminim, bênção contra os Minim, né? Os apóstatas, né, como eles chamam. Epifânio Salamina, heresiólogo e pai da igreja do século IV, nos traz a seguinte menção. No entanto, para os outros judeus, eles, os nazarenos, são inimigos. Os outros judeus guardam ódio contra eles. Até se levantam ao amanhecer, ao meio-dia e ao anoitecer 3 vezes ao dia, quando recitam suas orações nas sinagogas, e os amaldiçoam e anatematizam, dizendo 3 vezes ao dia: Deus amaldiçoe os nazarenos. Viram só? Pois guardam rancor contra eles, porque apesar de sua origem judaica, eles pregam que Jesus é o Messias. Algo que é o oposto daqueles que ainda são judeus e não aceitam Jesus. Eles têm o Evangelho segundo Mateus na íntegra em hebraico. Olha só, eles têm o Evangelho segundo Mateus na íntegra em hebraico, pois é claro que eles ainda o preservam, como foi originalmente escrito no alfabeto hebraico. Mas não sei se eles também extirparam as genealogias de Abraão até Cristo. Ocorre que a Amidá era usada pela escola de Hillel, mas quando os membros da escola de Shammai se juntam com os membros da escola de Hillel, existe o primeiro cisma dentro da escola de Hillel. Isso porque, dentre os integrantes da escola de Hillel, alguns queriam manter os ensinamentos originais de Hillel e seus descendentes, Jesus, Tiago Justo, Simeão ben Hillel e seu filho Ramban Gamaliel. Simeão ben Hillel foi aquele cara que apresentou Jesus ao templo, né, conforme vocês vê lá em Lucas, capítulo 2, do verso 25 a 35. Vamos lá. Simão ben Gamaliel, Simão bar Khalfai, etc., né? Aliás, é mencionado no livro Recognitions of Clement, um livro de origem direta dos judeus nazarenos, o seguinte sobre a pessoa de Gamaliel, na sua versão aramaica. Olha só o que diz lá. Gamaliel, que eu mencionei anteriormente, era nosso irmão na fé em segredo, e por uma questão de assistência, fazia parte do Sinédrio, pois eles retinham muito o conselho de seus associados. Estavam, portanto, deixa eu ver se está tudo bem aqui, pessoal. Tá. Estava, portanto, se mantendo secretamente para que, quando eles, o Sinédrio, planejassem qualquer coisa contra nós, pudéssemos saber essas coisas e empurrá-los para longe de nós. E ele, Gamaliel, por intercessão, pudesse mudar pacificamente aqueles contra nós por conselhos convincentes. Ou seja, Gamaliel era um judeu nazareno. Por isso que você não ouve muito sobre Gamaliel mais. Ele foi substituído por quem? Pelo Akiva. Porque o Akiva invejava Gamaliel. E Gamaliel era um judeu nazareno, que estava no Sinédrio para ajudar a comunidade. E quando qualquer pessoa viesse com algum tipo de argumentação contra nós, ele ia lá e intercedia com palavras convincentes, né? Então, assim, a gente observa que a história mostra o porquê do ocultamento que vai gradativamente acontecendo com a galera, a família, né, a galera, a escola de Gamaliel. Porque todos eles são nazarenos, óbvio que são nazarenos. Por quê? Porque eles são da escola de Hillel. E eles querem tirar isso. Eles querem agora fundamentar tudo na escola de Shammai, camuflados como a Beit Hillel. Porque hoje em dia diz que eles estão igual a Beit Hillel. Não, a gente segue a halakha da Beit Hillel. E criam um novo judaísmo. Tal judaísmo seria feito por todos os integrantes das outras seitas judaicas da época, se voltando contra a prole de Davi, a escola de Hillel. Os prosélitos romanos não queriam o avanço dos nazarenos nas comunidades judaicas, pois iriam se fortificar contra o Império Romano. O Império, qual eles estavam recebendo favores. O que, professor? Por que vocês acham que os fariseus estavam todos de boa? Estavam todos comendo do bom e do melhor. E os outros judeus passando fome? Porque eles estavam recebendo favores de Roma. Tá? Ou seja, eles não compartilhavam para outras pessoas, né? Exceto a escola de Hillel. Quando a gente vai ver a escola de Hillel, a gente vê que eles sempre partilhavam, ajudavam o máximo que podiam. Exceto também a escola dos essênios, que vocês veem nos textos, eles se separaram dos outros demais judeus. Inclusive, tinha um bairro lá em Jerusalém, que é dito ser dos essênios, né? Mas quando a gente vai observar os textos, pode ser que sim, pode ser que não também. Porque existe também tanto os essênios, os Issim, né, que significa médicos em aramaico, mas existe os Yeshaim. Os Yeshaim foi a primeira forma de chamar os nazarenos, entendeu? E existe os Yeshaim, que foi a primeira forma de chamar os nazarenos. Yesha, quer dizer Yod Shem Aleph, Ain, né? Yod Shem Ain significa aquele que é resgatador, médico, né? É como se fosse uma espécie de bombeiro, auxiliador, entendeu? E eles estavam lá num bairro ali de Jerusalém, tá? Eles tinham sinagoga própria e ali no Monte Sião, inclusive, onde encontraram vasos com o símbolo judaico, nazareno, né? Que era o símbolo deles. Deixa eu colocar até aqui, ó, para vocês verem.
Era esse símbolo aqui, ó, como foi encontrado pela arqueologia, né? E quem tem isso em mão hoje em dia são aqueles padres, né, da Igreja Ortodoxa Síria. É esse símbolo aqui que eles tinham. A menorá, o Maguen Davi e o peixe, com uma cruz, né? Era esse símbolo que tinha em alguns vasos cerâmicos, ok? É o símbolo dos nazarenos. A bandeira oficial deles, né? Continuando. Tal judaísmo seria feito por todos os integrantes das outras seitas judaicas da época, se voltando contra a prole de Davi, a escola de Hillel. Os prosélitos romanos não queriam o avanço dos nazarenos nas comunidades judaicas, pois iriam se fortificar contra o Império Romano. O reino messiânico de Davi foi impedido pelo prosélito rabino Akiva e seus companheiros. Dentre os rabinos acusados de serem minim estavam Acabia ben Mahalalel. Em uma discussão sobre a halakha acerca da administração da água do ciúme, onde Acabia declarou que se a pessoa do teste não fosse uma judia nascida livre, o teste água não deveria ser feito, enquanto que a maioria dos rabinos declarava que um prosélito ou escravo emancipado era igual a uma filha nascida livre em Israel. Entenderam? Entenderam isso aqui? Eles queriam agora dizer que quem é também judeu, quem é de mãe não judia, entendeu? Eles também queriam dizer isso. Isso hoje a gente não tem problema de aceitar, entendeu? Mas no caso deles, dos rabinos, mas também a mãe judia também tem respeito. Porque assim, pessoal, vamos lá, para vocês entenderem. Houve muitos casos em Israel de estupros de mulheres judias, mas de pai não judeu. De pai não judeu. Soldado romano, ok? Foi daí onde nasceu o mito, a lenda de que Jesus é filho de um pantera, tá? Lá pelo soldado, pelo o grego, filósofo grego Celso, que tem até o texto de Orígenes contra Celso, né? Um filósofo do século II, que ele vai dizer que, na verdade, ele vai usar a palavra partenos, que significa virgem, e vai caçoar isso, colocando lá, ele vai permutar e vai dizer assim, ele é filho de panteras, pânteros, né? Que você vai ver, se você faz a permutação, fica partenos, que quer dizer virgem, entendeu? E aí ele fala que toda aquela coisa que a gente vê da virgindade de Maria, que a Maria não é, ela não fez o coito com o José, isso prova que ela ou foi estuprada ou adulterou com um soldado romano. Aí daí que nasce a lenda, a mitologia do Toledot de Yeshu, né? História de Yeshu, né? Que vai falar que ele é filho de um soldado romano. Por que isso surgiu séculos depois? Por causa da parafernália romana, cristã romana, de dizer que Jesus não nasceu humano. Sendo que os textos são claros, ele é filho de José com Maria. José, é isso que vocês têm que colocar na cabecinha aqui, tem que entender que isso não é pecado, isso é santo também. Entendeu? Isso é sagrado também. Mas é porque na cabeça daqueles romanos, eles queriam alguma coisa sobrenatural. Sendo que os nazarenos falavam, gente, vocês estão ficando louco. Maria. Olha só, lá no Evangelho de Filipe fala assim, vocês estão ficando perturbados da cabeça? O que vocês estão na cabeça? Ela concebeu pelo Espírito Santo, vocês estão errados. Como que uma mulher concebe de outra mulher? Me explica isso. O autor do Evangelho de Filipe, ele faz essa pergunta. Como que uma mulher concebe de outra mulher? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Porque a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo que vocês falam, é uma mulher. É a mãe de Jesus, espiritualmente. Mulher com mulher não concebe filho nenhum. É isso que está falando. Entendeu? Vocês estão ficando doidos. Não faz sentido isso aí. Então já joga fora toda aquela parafernália que a gente vê no Evangelho de Lucas, que ela conceberá pelo Espírito Santo. Também aquela parte do Evangelho de Mateus que ela conceberá pelo Espírito Santo. Não faz sentido. Não faz sentido. Entendeu? Isso é explicado por Símaco, o judeu nazareno. Isso é explicado por outros autores, judeus nazarenos, entendeu? Da época, que falavam, isso não faz o menor sentido. Vocês deturparam os textos. O texto original. Para vocês verem. Né? Continuando. E para apoiar tal opinião, a maioria mencionou um caso onde os ex-presidentes do Sinédrio, Shemaia e Abitalion, fizeram teste em uma mulher liberta, ao que Acabe exclamou em hebraico com desdém, Dugma Rishkuha, alguém como eles deram de beber. Uma alusão de que esses presidentes eram eles próprios descendentes diretos de prosélitos. Sim, Shemaia e Abitalion eram prosélitos. Tá? Tal desdém de Acabe feriu o ego dos prosélitos presentes e, por causa disso, recebeu a sentença de Nidui, excomunhão, por minut, heresia. Minut aqui, pessoal, quando vocês sempre verem isso aqui, ó, minut, que heresia é essa? Heresia específica, tá? Eles são a favor do movimento de Jesus. Quando vocês verem essa palavra no Talmud, minut, ele foi acusado de minut, assim como Eliezer e Orcanos e tantos outros rabinos no Talmud. Quando vocês verem essa palavra aqui, minut, heresia, que é traduzido hoje como heresia, a heresia que eles fizeram foi
seguiram o judaísmo nazareno, tá bom? Prestem atenção. Sobre isso, Acabe disse ao seu filho: recebi minha tradição da maioria de uma escola em meus dias, assim como meus oponentes. Fui obrigado a me conformar com a tradição que recebi, mas eles estão presos por sua tradição. Ouvistes as tradições tanto de mim quanto de meus oponentes, de uma minoria e de uma maioria. E é comum que você rejeite as opiniões de um indivíduo e adote as opiniões da maioria, né? Então você vê, isso aqui está lá na Mishnah Eduyot, né? Então assim, você vê que ele falou assim, olha, eu recebi a tradição da minha escola. Que escola era dele? A escola de Hillel, entendeu? Mas agora eles estavam criando um novo movimento. Porque assim, ó, nós, pessoal, entendo, nós, nazarenos, não somos contra os prosélitos. Deus me livre, não pensem besteira. Mas não tem como colocar um prosélito no poder, entendeu? Ainda mais em tempos de guerra. Porque a gente sabe que eles nunca vão ser a favor da gente, eles vão ser a favor da sua origem familiar. Entenderam? Era isso que era a preocupação. Era esse o desdém. E tanto que tal que você vê na história que foi de fato assim. Aquiva e os seus companheiros só ajudaram os gregos, os romanos. Tem aquela parafernália, aquela falácia, que ele ajudou Shimon Bar Kokhba, isso é mentira. Quer a prova disso? Os documentos das cartas lá, de Nahal Hever, quando encontraram as cartas de Bar Kokhba, nada é mencionado sobre Aquiva. Aquiva não existe no tempo de Bar Kokhba. Aquiva não existe. Então você já sabe que aquele texto lá, que é dito que Aquiva, fala, mentira. A gente vê nos textos que eles desconhecem Aquiva. Desconhecem por total. Naquela fase no Talmud que ele, e uma estrela surgiu de Jacó, mentiroso, mentira. A prova disso são os textos das cartas de Simão Bar Kokhba, que foram encontradas lá em Nahal Hever, entendeu? A Caverna do Terror. Tá lá. Não tem nada sobre Aquiva, nada. Os caras falam um monte de texto lá. Tem Yeshua Ben Gálgula, tem outro lá, e tem outro lá, Yehudá, não sei o que lá, Yaakov, não sei o que lá, mas não tem Aquiva. Interessante um cara não mencionar o seu rabino, não é verdade? Pois é, porque é tudo mentira que você vê no Talmud. Então você tem que olhar o Talmud com um olhar muito, sabe? Você tem que saber drenar, separar o que pode ou não ser real. E é por isso que eu falo, vocês têm que usar a exegese nesse ponto, ver o que é ou não é real. Porque o que é real é quando você descobre documentos, outros documentos além do Talmud, sendo mencionados por fora, como é o caso da patrística. A patrística, vejam bem, o Talmud usou a patrística para ele ser feito. Sabiam disso? A Mishnah que temos hoje é uma Mishnah, sabe, totalmente inventada, salvo o Pirkei Avot e só. O restante tudo é invenção. Prova disso? Tenho várias provas. Nos tempos do Jerônimo, de Eusébio, de Epifânio, haviam 4 Mishnahs. Cadê essas Mishnah hoje? Tinham 4 Mishnah, professor? Tinham 4. Hoje só tem uma. Alguma coisa está errada aí. A conta não fecha. Tá bom? Então é por isso que quando os rabinos vêm pra cima de mim, os caras saem correndo. Por quê? Porque eles não sabem dessas informações que eu sei. Entendeu? Quando os caras vêm, eu começo a falar, e as 4 Mishnayot? Eles ficam, quê? Aí eles já mudam de assunto, já começam a rir, entendeu? Pra poder dar amizadezinha e tal, porque eles sabem. E quando o leão é bravo, a hiena já fica, entendeu? É desse jeito. Os nazarenos, isto é, o grupo original da escola de Hillel e seus descendentes, orientava que os demais judeus não seguissem nenhum revoltoso, mas que esperassem pacientemente o momento oportuno para a batalha. Não é para seguir nenhum desses caras aí revoltosos, sabe? Que querem mered, rebelião, né? Retaliação. Não. Não, assim não. Assim vocês vão morrer à toa, vai todo mundo morrer à toa, é tudo estratégico. Vamos pensar. Os prosélitos romanos sabiam também disso, e temendo essa organização dos nazarenos, segregou os judeus, criando um novo judaísmo, e se juntando aos revoltosos, para que os judeus se destruíssem entre si. Entenderam? Eles se, então, vamos, bota os revoltosos aí, os que querem fazer rebelião contra Roma, eles vão morrer tudo de mesmo. A gente é maior número, eles são menor número. Então, eles foram lá e falaram assim, não, é isso mesmo, vamos lá, vamos guerrear contra os romanos, vamos lá. E os romanos queriam isso, porque os romanos tinham prazer de ver essas desgraças. Entendeu? É igual você ficar vendo o governo brasileiro fazendo favela, fazendo casas em lugares que são perigosíssimos, mas o governo não faz nada. Ele fica, não, vamos ver, porque no tempo de chuva, vai cair aqui dali tudinho, a gente vai ficar aqui assistindo e rindo. Deixa eles fazer lá. Ao invés da fiscalização ir lá e falar assim, olha, aqui não pode fazer casa, cara, porque aqui vai cair, aqui é um morro e tal, não sei o quê. Não, os caras querem ver a desgraça. É o sentimento romano, entendeu? De ver a desgraça dos outros, de rir da desgraça alheia. Isso é um sentimento romano, tá? Por essa razão que os prosélitos deveriam ser impedidos de estarem no comando dos judeus, entenderam? Não é bom que os prosélitos fiquem no poder. Por isso que foi uma cagada tremenda colocarem no poder Aquiva, porque Aquiva os levou até Iabne e Aquiva os forçou a se prostrar perante Tito Vespasiano. Todos os judeus rabínicos se prostraram reverenciando o deus César Tito Vespasiano. Enquanto Gamaliel e os outros judeus, que é dito que Gamaliel estava em Iabne, né? É dito que Gamaliel estava em Jamina, né?
Mas aí você vê que isso é uma mentira, por quê? Porque Gamaliel tinha discutido com Akiva, e Akiva o separou, e Gamaliel não estava mais lá com eles. Gamaliel estava onde? Em Pela, ok? Os judeus nazarenos se exilaram em Pela, não precisaram se prostrar a César nenhum, a Deus nenhum, e ficaram lá de boa. Depois foram para Pérea, né, lá na Celecíria, e ficaram ali tranquilos, entendeu? Mas aí, os outros rabinos se prostraram perante um gentio, Tito Vespasianos, né? Olha que coisa engraçada, né? O Evangelho de Filipe, um texto que revela algumas conexões com os escritos dos judeus nazarenos, é uma série de elogias ou enunciados sentenciosos. Estudiosos como Wesley debatem se o idioma original era em aramaico ou grego. A primeira elogia desse evangelho é um tanto quanto judaica radical ao dizer: um hebreu faz outro hebreu, e este é chamado prosélito, mas o prosélito não faz outro prosélito. Olha só. A primeira elogia deste evangelho é um ataque direto tanto ao movimento cristão gentílico de Paulo, né, quanto ao novo judaísmo rabínico que estava sob o poder de um prosélito, Akiva. Não é de admirar que até Jesus também demonstrou tal aversão aos gentios ao compará-los como filhos de uma cadela, tá? Jesus falou isso lá em Mateus 15, do verso 21 a 39, quando ele compara a cananeia como uma cadela, tá? Não é bom que o dono dê o que é de comer para os seus filhos aos seus cachorros, né? Comparando a mulher a uma cadela, tá? Para eles, o reino dos céus era para ser regido pelos descendentes de Davi, e não o contrário. E que todos os gentios se tornassem completos como nós, judeus somos completos. Ou seja, para eles também serem judeus. Não tem Binei Noach. E na Torá você vê isso, não tem Binei Noach. Ou é ou não é, ou vai ou racha. Entendeu? Não tem meio termo. Como o judaísmo rabínico quer colocar, né? Akiva contra seu mestre Eliezer ben Orcanos. Akiva ben Yosef foi um tanaíta que criou o novo judaísmo e é tido como o pai do judaísmo moderno. Uma história completa do rabino Akiva jamais foi escrita e, por essa razão, muitas lendas sobre tal personagem foram elaboradas ao longo do tempo. Akiva, assim como outros rabinos, Rabi Meir, Abitalion, Shemaia, Áquilas, que é o Onkelos, né, era filho de prosélitos, mais especificamente de prosélitos romanos. Uma lenda diz que Akiva era pastor e que aos 40 anos de idade passou a estudar o judaísmo. Outra lenda diz que ele se casou com a filha de Calibas Sabua, chamada Raquel. No entanto, na Síria foi encontrada uma inscrição grega com o nome Akiba Lusanium. Em Dura Europos foi encontrado 4 soldados romanos com o nome Acibas, que é Akiba, tá? Aurelius mais Somas Akibas, Teotecnos Akiba, Akibas Bora e Aurelius Akibas Gnai. Akiba, pelo que se sabe, provém da Itália, Roma. Akiva não é um nome comum judaico e, como vimos acima, muitos romanos usavam esse nome naquele período, o que deixa claro para nós que Akiva era um prosélito romano. Agora, como este prosélito conseguiu um status tão elevado entre os rabinos judeus? Segundo os relatos, Akiva teria sido discípulo de Eliezer de Orcanos, um dos tanaítas mais importantes do século I e II depois de Cristo. Sobre o tribunal rabínico, o Talmud diz que se desejas justiça, sigam o Beit Din de Rabi Eliezer de Orcanos, na cidade de Lod, onde sua escola e seu Beit Din se instalaram. Segundo o Talmud, Rabi Eliezer de Orcanos foi o maior dos 5 alunos do Rabi Yohanan ben Zakkai. Coloquem na cabecinha de vocês. Quando vocês verem a palavra Yohanan ben Zakkai, saibam que este é João Batista, tá bom? João Batista é chamado Yohanan ben Zecharia. Os rabinos, espertinhos, vamos só tirar o que é aí? Vamos tirar o Resh, o Yod, não, vamos deixar o Yod, vamos tirar o Aleph e vamos tirar o Re. Aí vai ficar Yohanan ben Zakkai, ninguém vai sacar. Na época lá do final do período do segundo século, pessoal, do final do período do primeiro século, quando os rabinos fogem para a Jâmnia, Yohanan ben Zakkai já não existia, porque Yohanan ben Zakkai foi morto por Herodes, foi cortada a cabeça dele. Vocês veem isso lá no relato, lá de Mateus e de Lucas também, né? E a filha de Herodes, a Herodíades, né, pede a cabeça dele. Ele já não existia naquela época, tá? Mas como que ele tá lá naquela época? Pergunta para os rabinos. Pergunta para os rabinos. Ok? É uma invenção, pessoal. É uma invenção. É porque eles pensam assim, se eu colocar Yohanan ben Zakkai, o pessoal vai se respaldar as leis que nós vamos colocar aqui agora. Porque depois do concílio de Jâmnia, tem a Halachá, tá? No Talmud. Então eles estão colocando rabinos importantes. Gamaliel, Yohanan ben Zakkai, que nem existia mais. Senão, se ele existisse naquele período do Jâmnia, que é depois do ano 70, Yohanan ben Zakkai ia ter o quê? 150 anos? 200 anos? Não faz sentido. Não faz sentido. Não existe isso, tá? Não existe. Continuando. Yohanan ben Zakkai foi um eleita, discípulo direto de Hillel. Sobre Eliezer, Yohanan ben Zakkai declara: se todos os sábios, olha o que Yohanan ben Zakkai vai dizer sobre Eliezer ben Orcanos, de todos os sábios de Israel. Se todos os sábios de Israel estivessem de um lado da balança e Eliezer ben Orcanos estivesse do outro lado, ele teria mais peso que todos eles.
Ou seja, de todos os sábios, o mais sábio é Eliezer de Hyrcanos. É interessante isso aqui depois, cara, porque olha só. Tal exaltação sobre Rabi Eliezer certamente levantaria o ciúme dos demais, inclusive de seu aluno Rabi Akiva. Quando seus adversários viram que o Rabino Eliezer era um dos nazarenos, o acusaram perante o governador romano de que ele era daquele mesmo movimento davídico, dos Minim, e ele estava fazendo minut, heresia, ou seja, estava contra o Império Romano. Viram só, pessoal, como o judaísmo rabínico ele é a favor do Império Romano. Ele não é a favor do judaísmo. Ele não é a favor dos judeus. Olha só o que é dito, né? Os sábios ensinaram. Quando Rabi Eliezer foi preso e acusado de heresia pelas autoridades, elas o levaram ao tribunal para ser julgado. Um certo oficial de justiça disse a ele: por que um ancião como você deveria se envolver nessas questões frívolas de heresia? O Rabino Eliezer disse a ele: o juiz é confiável para mim, para governar corretamente. Ele aqui sendo astuto como serpente e humilde como pombo, né? Aquele oficial pensou que Rabi Eliezer estava falando sobre ele, mas na verdade ele disse isso apenas em referência ao seu Pai Celestial, a Deus, né? O oficial disse-lhe: já que confiaste em mim, está absolvido. Você está livre. Você está livre, né? Devemos entender que os motivos para tal exposição foi colocada numa narrativa que omite as razões principais de tal acusação. E a acusação clara é que ele era um min, ou seja, um seguidor do movimento ileíta dirigido por Jesus e os demais descendentes de Davi. Sobre a expulsão de Eliezer Berrucano, o Talmud diz: olha o que o Talmud vai dizer, hein? Quando o Rabino Eliezer voltou para casa, seus alunos entraram para consolá-lo e ele não aceitou suas palavras de consolo. Rabi Akiva disse a ele: meu professor, permita-me dizer um assunto de tudo o que você me ensinou. Rabi Eliezer disse a ele: fale. Rabi Akiva disse a ele: meu professor, talvez alguma declaração dos meninos tenha surgido antes de você e você tenha obtido prazer com isso, e por causa disso você foi detido. O Rabino Eliezer disse a ele: Akiva, você está certo, pois me lembrou que uma vez eu estava caminhando no mercado superior de Séforis, e encontrei um homem que era um dos alunos de Jesus o Nazareno, e seu nome era Tiago de Kefar Secânia. Ele me disse: está escrito na sua Torá, não trarás o pagamento a uma prostituta, nem o preço de um cão à casa do Senhor teu Deus. O que é a halachá? É permitido fazer do pagamento a uma prostituta pelos serviços prestados a um banheiro para um sumo sacerdote no templo? E eu disse nada a ele em resposta. E ele me disse: Jesus Nazareno ensinou-me o seguinte: é permitido conforme derivado do versículo, por causa do pagamento a uma prostituta, ela os ajuntou, e ao pagamento a uma prostituta eles retornarão. Já que as moedas vieram de um lugar imundo, deixe-as ir para um lugar imundo, e serem usadas para construir um banheiro. E tive prazer com a declaração, e devido a isso fui preso por heresia. Olha só. Aqui fica evidente de que aquele Yaakov de Kerfaz Secânia, que influencia Eliezer, é o mesmo Yaakov Hatzadik, conhecido como Tiago o Justo. Outra coisa clara é o desprezo pelo templo, tanto pelos ileitas quanto pelos essênios. Porque aqui a prostituta que o Yaakov, Tiago, está falando, é quem? Jerusalém. E quem mais? O banheiro. Quem é o banheiro? O templo de Jerusalém, que foi agora construído por Herodes. E os essênios, os nazarenos, chamavam de banheiro, tá? Latrina. Eliezer foi excomungado por se aliar aos Minim até o fim de sua vida. Ou seja, Eliezer e Hyrcanos eram nazarenos. O conflito chega ao ápice entre os descendentes de Hillel e seus seguidores contra os outros rabinos, que estavam dispostos a construir um novo judaísmo, onde o chefe seria Akiva, substituindo seu mestre Eliezer. Agora, o Akiva substituiria o Eliezer, que era o sucessor. Olha que coisa. O novo judaísmo. Para a criação desse novo judaísmo e autoridade rabínica, excluindo toda a autoridade da escola de Hillel, um sinédrio foi convocado. Akiva, o prosélito, seria a nova autoridade deles. E eles iriam rejeitar, até mesmo interpolar, tudo que foi ensinado pela tradição dos anciãos. Olha só, por isso que nós não temos mais nem a tradição dos anciãos antigos. Sabiam disso, pessoal? Nem a tradição dos anciãos temos mais. Procurem no Talmud a tradição dos anciãos, que Jesus comenta lá. Procurem. Não tem mais. Acabou. Porque agora foi usado. Agora as palavras dos rabinos. Pode ver que lá no Talmud não tem rabino lá antes do século I. Só tem depois do século II. Ué, e a tradição dos anciãos, cadê? Ferrou. Para isso, seria excluído todos os demais judeus nazarenos que estavam em companhia dos rabinos. Shemuel Hakatam dá a ideia de uma 19ª bênção da Amidá, colocando-a como a 12ª, para declarar total excomunhão dos ileitas que quisessem seguir segundo a halachá de Hillel. Começariam a queimar todos os documentos ileitas, incluindo os livros nazarenos e seu evangelho hebraico. Eles queriam os ensinamentos ileitas para eles, mas não o fruto do próprio Hillel, Jesus e seus familiares. Rabi Eliezer se opõe na frente como contra essa nova constituição, e como resposta os rabinos queimam todos os seus livros nazarenos, como é dito. Peraí, vamos lá. Naqueles dias, todos os instrumentos que Rabi Eliezer tinha declarado limpos, foram trazidos e queimados no fogo.
Então eles, os outros rabinos, votaram e excomungaram-no. Disseram eles: quem irá informá-lo? Eu irei, respondeu Akiva, a fim de que uma pessoa despreparada não o faça, e assim destrua o mundo inteiro. O que fez Rabi Akiva? Ele vestiu-se com trajes pretos, cobriu-se de preto e sentou-se a uma distância de 4 côvados dele. Akiva disse o Rabi Eliezer: o que particularmente aconteceu hoje? Mestre, ele respondeu: parece-me que teus companheiros se afastaram de ti. Naquela hora, ele também vestiu seus ornamentos, tirou suas sandálias, levantou-se e sentou-se na terra enquanto lágrimas rolavam de seus olhos. Então o mundo foi castigado. Um terço da safra da oliveira, um terço do trigo, um terço da colheita da cevada. Alguns dizem que a massa de pão nas mãos das mulheres inchou. Ataná ensina: grande era a calamidade que sucedeu naquele dia, pois tudo aquilo que Rabi Eliezer contemplava, o que ele contemplava? Os evangelhos e a halachot dos judeus nazarenos, né? Foi destruído pelo fogo. Rabi Gamaliel estava viajando em um navio, quando uma onda enorme se levantou para afogá-lo. Parece-me, ele refletiu, isso se deve a nenhum outro senão a Rabi Eliezer de Orcanos. Aí se levantou e exclamou, né? Mestre do universo, tu sabes muito bem que eu não agi pela minha honra, nem pela honra de minha casa paterna, mas para a tua honra, a fim de que essa peleja não se multiplique em Israel. Naquele momento, o mar revoltoso se acalmou. Eles queimavam os evangelhos e as halachot nas arenas, incluindo o evangelho dos hebreus, que Eliezer de Orcanos tinha adquirido. Todos os livros judaicos nazarenos deveriam ser queimados, conforme afirma os talmudistas. Os espaços em branco são Gilaionim, evangelhos, e os livros dos Minim não podem ser salvos de um incêndio ou do fogo. Mas eles, o incêndio aqui, pessoal, tá? É fogueira, tá? Mas eles devem ser queimados em seu lugar. Eles e os nomes divinos que estão neles. Agora, certamente significa as partes em branco de um livro, de um manuscrito da lei? Não. Os espaços em branco dos livros dos Minim, os Gilaionim, né? Os evangelhos, ou o evangelho, ou as revelações, que Gilaionim também significa revelações, tá? Já que não podemos salvar os livros dos Minim, precisa que seus espaços em branco sejam revelados? Esse é o seu significado. E os livros dos Minim são como espaços em branco. Ou seja, pode queimar que não significa nada, tá? E você vê que a passagem é obscura porque ela foi o quê? Censurada, tá? Isso é falado também lá no livro do professor Peter Schaffer, tá? Jesus no Talmud. Como tal passagem se trata de uma polêmica, foi censurada para que os cristãos não soubessem do que se trata tais Gilaionim, já que é uma referência ao Evangelho, especialmente o Evangelho dos Hebreus e suas traduções. O Talmud ainda descreve o momento em que Eliezer se opõe à nova halachá, da lei rabínica, né? Numa narrativa alegórica, dizendo: naqueles dias, Rabi Eliezer apresentou todos os argumentos imagináveis, porém eles não os aceitaram. Disse-lhes Rabi Eliezer: se a halachá concorda comigo, ou seja, se a Torá, né, concorda comigo, que esta alfarrobeira o prove. Imediatamente a árvore foi arrastada 100 côvados do lugar onde estava. 400 côvados outros afirmam: nenhuma prova pode ser trazida de uma alfarrobeira. Eles replicaram. Outra vez disse-lhe o Rabi Eliezer: se a halachá concorda comigo, que o riacho prove isso. Em seguida, o riacho correu para trás. Nenhuma prova pode ser trazida de um riacho, eles rebateram. Outra vez, o Rabi Eliezer insistiu: se a halachá concorda comigo, que as paredes da escola provem. No mesmo instante, as paredes se inclinaram para caírem. Mas Rabi Yehoshua as repreendeu, dizendo: quando os sábios estão engajados em uma disputa halakhica, o que tem voz a interferir? Consequentemente, as paredes não caíram em honra ao Rabi Yehoshua, nem continuaram eretas em honra ao Rabi Eliezer, e permaneceram inclinadas. Outra vez disse-lhes o Rabi Eliezer: se a halachá concorda comigo, que os céus prove, ou seja, que o próprio Deus prove agora, ao que uma voz celestial ressoou. Olha só, cara, o próprio Deus, achei que nada, ressoou. Por que disputais com o Rabi Eliezer, vendo que a halachá concorda com ele de todas as formas? Mas o Rabi Yehoshua se levantou e exclamou: a Torá não está no céu. O que ele quer dizer com isso? Rabi Jeremias disse: porquanto a Torá não é de Moisés, mas a que eles estão dizendo, que é o Talmud, né, a Torá oral, já foi entregue no Monte Sinai. Nós não damos ouvidos a uma voz celestial. Não damos ouvidos nem ao próprio Deus. Pois tu escrevestes há muito tempo a Torá no Monte Sinai. Perante a maioria é necessário render-se. Engraçado, a Torá que eles estão falando aqui não é a Torá de Moisés, tá? É a Torá que eles estão fazendo. E para eles agora, na cabeça deles, representa mais a Torá do Sinai, né? Engraçado. Engraçado pra caramba isso aqui, cara. O próprio Deus, olha só, vemos que até Adonai, a voz celestial, estava de acordo com a halachá que Eliezer seguia, isso é, a halachá dos judeus nazarenos, do que é dos rabinos. Devido à desobediência dos rabinos, grandes calamidades aconteceram naquele dia, como vimos em Baba Metzia. Eliezer Beorcanos passa a criticar a nova halachá instaurada no Sinédrio, como vemos no exemplo em Nedarim 9.1, onde ele diz: eles anulam o voto de uma pessoa pela referência à honra de seu pai ou mãe, tal dito que provém dos ensinamentos dileitas de Jesus, como vemos em Mateus 15, 3, 6, né? O Corban, que era para ser para sua mãe e para seu pai, agora vai ser só para Deus, para os rabinos. Isso é lá citado em Mateus. A perseguição e morte contra os eleitas. Muitos judeus acreditam que o novo judaísmo, o judaísmo de Akiva, que formulou o judaísmo moderno, evitou a nossa helenização.
Na realidade, foi o contrário. Os rabinos de Akiva negociam com títulos e passam a oferecer sacrifícios em sua homenagem. Agora, a Torá seria substituída pela lei romana, como diz a Halachá, Diná de Malchuta Diná. O que é Diná de Malchuta Diná? Quer dizer, a lei do império é a lei, tá? Trazendo a total blasfêmia. É evidente que tal ato ocorreria visto que os líderes do novo judaísmo eram prosélitos romanos. Para tal atitude, os rabinos argumentam que foi para salvar o povo judeu de uma total aniquilação. Bobagem. A escola de Hillel, os judeus nazarenos se mantiveram totalmente judeus em todos os sentidos, sem abandonar a Torá, o hebraico e Adonai em tela, enquanto que os outros estavam se assimilando ao mundo greco-romano. Quantas e quantas vezes vimos que os rabinos prosélitos deixaram os judeus à mercê de outros impérios, dominando o povo judeu através de governos estrangeiros, como foi o caso dos Hasmoneus, onde eles convidam Pompeu para subjugar os saduceus. Na Judéia, Pompeu interveio na guerra civil entre Hircano II, que apoiava os fariseus, e Aristóbulo II, que apoiava os saduceus. Os exércitos de Pompeu e Hircano cercaram Jerusalém em meados de 63 a.C. E depois de 3 meses, conquistaram a cidade. É depois desse período, após os fariseus ganharem a guerra, que vem Hillel da Babilônia até Judá, para estudar com os professores prosélitos, com os quais ele teve diversos desentendimentos, superando todos eles, criando sua própria escola, a escola de Hillel. Certamente que havia um ciúme dos prosélitos contra Hillel, visto que Hillel é descendente de Davi. Os romanos queriam dominar suas nações, cativas de todas as formas, física, mental e espiritual. Nós, judeus, somos até hoje um pesadelo para o pensamento cesariano. Não satisfeitos, os romanos adentraram no judaísmo para perverter a nossa tradição, como bem vemos no Talmud. E não satisfeitos, no século III depois de Cristo, constitui o cristianismo como religião oficial, emitindo pena de morte para qualquer um que não reconhecesse o novo Deus judeu-romano chamado Jesus. Claro que tal Jesus mítico do Império Romano, que nasceu de uma virgem, que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, nada tinha a ver com aquele Yeshua Hanetzari histórico, o Ileíta. Nos mantivemos de pé e não nos rendemos. Mesmo nos perdendo por um tempo, depois de inquisições, pogroms, holocaustos, etc., voltamos sempre a sermos como somos, isto é, judeus. Reencarnamos e nos tornamos de novo, não adianta. Devemos deixar claro que não estamos aqui cometendo algum tipo de preconceito contra os prosélitos, mas sendo sensatos ao analisar que se alguém que não nasceu judeu, que não viveu judeu desde o seu nascimento, não teve as mesmas dores, não sentiu a opressão gentílica sobre si, que cujos amigos, familiares e entes queridos não são os nossos, que cujos amigos, familiares e entes queridos são os nossos inimigos, é evidente que deixar os prosélitos no comando, em tempos de guerra, nos traria a derrota. Foi o que aconteceu. Foi por essa causa que Rabi Shimon Bar Yochai, o discípulo amado de Jesus, foi condenado à morte. E Yehudá Ben Guerim, filho de Prosélito, seu próprio discípulo, né, o traiu. O ocorrido é mencionado da seguinte forma, olha só. Respondeu Rabi Shimon Ben Yochai a Yehudá Ben Guerim e disse: tudo que os romanos estabeleceram, não estabeleceram senão para suas próprias necessidades. Estabeleceram mercados para colocar a prostituta neles, balneários para cuidar de si mesmos, fontes para cobrar dos que ali passam impostos, né? Como a gente vê lá em Talmud. Talmud, Tratado de Shabat 33b. E Yehudá Ben Guerim foi e o denunciou diretamente a César. Desse relato é que nasce toda a narrativa de Judas, tá? E Jesus, tá? Toda aquela narrativa que a gente vê veio daqui. E ele ser velado a Pilatos e Herodes e depois ser crucificado, sendo que na realidade foi Rabi Shimon Bar Yochai, que foi crucificado, como veremos nos relatos históricos mais adiante. Recapitulando, quando César soube de tais palavras de Rabi Shimon, decretou o seguinte: Yehudá, que se elevando os romanos, será elevado. José, que calado, será exilado para sempre. E Shimon, que delatado, será morto. Rashbi e o seu filho Elazar se escondem em sua escola, e todos os dias sua esposa vinha com pão e um jarro de água para alimentá-los. Mas quando o decreto romano ficou mais severo, ele e seu filho fugiram e se refugiaram em uma caverna próxima da antiga Gadara, na Decápolis, na caverna chamada Harovim de Terumá, que significa alfarrobas da oferenda, conforme Talmud Yerushalmi. Os rabinos de Akiva se usaram até mesmo dos ensinamentos de Hillel e posteriormente de Jesus, não mencionando o seu nome diretamente, mas substituindo por qualquer outro rabino, como a gente vê lá no Talmud, né? Você vê nitidamente as palavras de Jesus na boca de um rabino que a gente nem sabe quem é. Por quê? Porque a gente gostou da frase que Jesus falou, mas não gosta de Jesus. Simples assim. Para mitigar qualquer sentimento de restauração do reino davídico, recitando passagens pacifistas. Mas devemos lembrar que a escola de Hillel, ao mesmo tempo que falava de paz, também falava de guerra. Não como chamaítas, que eram loucos e consequentes sem objetivos claros, mas de uma forma estratégica e clara, no antes, durante e após a vitória ou derrota na guerra. Jesus mesmo disse que em tempos críticos não se pode apaziguar o povo, mas incentivá-los a lutar em favor da justiça social para todos, como vemos. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Em tempos de guerra, se não formos por nós mesmos, quem será? E se formos por nós mesmos, quem somos? E se não lutarmos agora, quando lutaremos? Mesmo que nossos pais, amigos e entes queridos discordem de nossa postura e se voltem contra nós, devemos continuar firmes em nosso objetivo. E qual é o objetivo principal do ser humano na Terra? Trazer o reino dos céus para os seres humanos, o mundo ideal, um mundo de justiça social,
Outro exemplo de que devemos ser sensatos em tempos críticos é que Rabi Shimon Bar Yochai, que sobre tempos de guerra esclarece. Olha o que ele fala. O Rabino Shimon Bar Yochai disse: o melhor dentre os gentios no tempo de guerra, mate. A melhor dentre as serpentes, esmague seu cérebro. A digna entre as mulheres pode ser uma feiticeira. Feliz aquele que, ao invés de sua própria vontade, faz a de Deus, do lugar, né? Porque a gente é assim, né? A gente fica naquela coisa, eu não quero ser cancelado. Mas aquelas pessoas estão se voltando contra você e você não está percebendo, né? Estão planejando coisas contra você e você não está percebendo. Porque quando a gente for instalar a era messiânica, a galera não vai gostar, né? E aí já fala, gente, vocês podem viver aí do jeito que vocês querem. O problema é que a gente quer um mundo de justiça social. Não, mas eu quero a democracia romana. Continuando. Rabi Shimon Bar Yochai deixa claro que devemos tomar cuidado com pessoas pacifistas demais, em momentos onde é necessário reagir, pois são um impedimento para a era messiânica. Antes da destruição do templo, podemos inferir, entre as décadas de 50 a 60, Elazar ben Ananias, o líder de uma seita zelote, convocou para uma reunião tanto os discípulos da escola de Shammai quanto os discípulos da escola de Hillel. Mais adiante, irei abordar sobre quem foi Hillel e Shammai, e me empenharei a falar mais sobre Hillel, o avô paterno de Jesus, do que Shammai, né? Marcus Jastrow, rabino emérito da Congregation Rodef Shalom de Filadélfia, na Enciclopédia Judaica, narra um acontecimento que é mencionado no Talmud, sobre um massacre que houve contra os Ileítas, períodos antes da Guerra Judaica de 66 a 70, que foi liderada pelo sacerdote Elazar ben Ananias, dizendo: convidou Elazar ben Ananias os discípulos de ambas as escolas, Beit Shammai e Beit Hillel, a se reunirem em sua casa. Haviam homens armados parados na porta, instruídos a permitir que cada um entrasse, mas ninguém saísse. Durante as discussões que foram conduzidas sobre essas circunstâncias, dizem que muitos ileítas foram mortos ali, e em seguida todo o restante adotou as proposições restritivas dos xamaitas, conhecidas no Talmud como os 18 artigos. Por conta da violência que ocorreu por ocasião desses decretos e por causa do radicalismo dos próprios decretos, o dia em que os xamaitas triunfaram sobre os ileítas foi posteriormente considerado um dia de azar. E é nesse período que Paulo mata Tiago o Justo. Tá bom? É nesse tempo aqui, nesse mesmo periodinho aqui, ó, que Paulo de Tarso mata Tiago o Justo, o irmão de Jesus. Minha gente. O negócio mais embaixo. Vai ficar para a próxima aula, tá? Até aqui, pessoal, alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta, podem falar agora. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe, porque esse é um conhecimento importante e está aqui gratuitamente para quem quiser conhecer. Portanto, divulgue para que mais pessoas, assim como você, possam ter acesso à experiência que a Kabbalah traz. Shalom Ubraha.